Obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, caros deputadas e deputados. Sra. Ministra, o PSD tem um conjunto alargado de questões para lhe colocar, mas nesta primeira ronda vou enquadrar um pouco o que se passa no setor. Como sabe, o PSD, desde o primeiro momento, está muito preocupado com a forma como o Governo iria reagir a esta pandemia, num setor muito frágil do nosso tecido económico e que se estende por todo o território nacional. Tentando ignorar o que foram os últimos 5 anos do setor, o PSD colocou-se ao lado do Governo na luta contra o vírus e apelou a uma intervenção rápida, concreta e alargada para estancar o abandono do setor da cultura, as tais medidas transversais. Mas, Sra. Ministra, nós estamos em maio. O sentimento dos agentes culturais e das suas estruturas representativas já não é de expectativa, mas passou a ser de angústia e desilusão pela diminuta quantidade e qualidade de respostas do seu Ministério. As respostas do Governo têm sido de poucos atos e ambiciosas promessas, mas os atos são escassos e esparsos e não resolvem nem de perto os desafios que os profissionais sentem, antes acentuam as desigualdades e as promessas tardam a chegar. E como nós sabemos, nestes casos, chegar tarde pode ser tarde demais. A pandemia levou praticamente à paralisação de todo o setor cultural. Diria mesmo que terá sido um dos primeiros a sofrer este impacto. Artistas e estruturas culturais, técnicos independentes e muitos outros agentes das artes ficaram sem trabalho, sem soluções e entregues à sua má sorte. Honra seja feita que a Sra. Ministra demonstre nas suas intervenções públicas uma atitude positiva e otimista, chegando a dizer, e cito, que este é um momento transformador na forma como o país se relaciona com a cultura e com as artes. Mas a opinião generalizada do setor, nomeadamente do Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, Audiovisual e Músicos, é bem diferente e passo a citá-los também. Saímos da reunião sem qualquer certeza e com muito poucas garantias. Continuando, fala-se na situação catastrófica vivida no setor. É difícil definir isto com mais clareza. Diga-me, Sra. Ministra, como é que tanto diálogo com o setor não encontra agentes e estruturas prontos a aplaudir a intervenção do Governo? A APEL? A verba dos 400 mil euros destinada aos apoios aos editores e livreiros, na melhor das hipóteses, e se tudo correr muito bem, apoio 80. Eles são mais, no conjunto, mais 200. E eles dizem mesmo que eles, e passo a citar, isto pouco ou nada vai resolver. A SOS Artes, as propostas que de boa fé fizeram, as 7 principais, considera-as cumpridas, válidas, execuíveis? E as plataformas que reúnem a comunidade estarão satisfeitas, Sra. Ministra? O movimento à ação cooperativista, artistas, técnicos e produtores dizem há união e consenso no setor sobre a necessidade de criar mais medidas porque as atuais não chegam. É evidente que as medidas lançadas não são suficientes. As palavras não são do PSD, são do setor. A comunidade Cultura e Arte, em relação à comunidade Cultura e Arte, eu vou poupá-la à forma como qualifica o Sr. Ministro, porque me parece um pouco excessiva, se não mesmo ofensiva. O manifesto A Cultura na Resposta à Crise, o que é que eles pedem? Que haja um tratamento em relação à cultura que veja a fragilidade do setor e o tratem como prioritário, a expressão é deles. Por isso, Sr. Ministro, temos alguma dificuldade em encontrar otimismo ou regozijo naquilo que está a acontecer. Não deixamos de perceber, e vamos tentar perceber mais tarde, o que aconteceu aos famosos 15 milhões de apoio à imprensa, mas já percebemos, pelas notícias de hoje, que é uma medida que politicamente está a resultar, porque hoje já saíram, curiosamente no dia em que cá está, uma série de notícias sobre as coisas que o Ministério está a fazer. Mas também lhe pergunto, em relação à linha de apoio de emergência. Apoiaram 60% dos pedidos, reforçaram a linha, que foi claramente muito procurada, com mais 700 milhões. Entendo suficiente, pondera alargar mais esta linha, atento o facto de estarmos a falar de quem não tem outro tipo de apoios. Mas quais resultados que espera obter no final, ou seja, se houver o reforço desta linha, a quantos agentes culturais, coletivos ou privados, pretende chegar? Que medidas concretas,
mensuráveis e calendarizadas tem ainda o Governo? Será que os agentes da cultura têm que procurar no Ministério da Economia a resposta às suas questões? Ainda em relação às chamadas medidas de longo prazo, até porque, como acontece na saúde, de tanto atacar o vírus, esquecemos outras doenças. E, de facto, há mais vida para além destas medidas de emergência, até porque há, desde logo, um programa de Governo e a Sra. Ministra a querer apresentar-nos medidas de médio e longo prazo. Em relação a essas, há alguma novidade em relação àquilo... Vou terminar, Sr. Presidente. Em relação àquilo que consta o programa de Governo, as contas satélite da cultura, a lotaria de património, os incentivos ao mecenato cultural, o que é que nos pode dizer do ponto de vista das tais medidas de médio e longo prazo? Muito obrigado.